Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você, pela TV Nova Luz, essa nossa TV que quer chegar a todos os corações, quer unir todos nós numa prece pelo nosso planeta. E hoje, apesar de estarmos aqui com muita alegria, eu, a Declair Rodrigues, o Marcos Vinícius, Jeane Torres, Yara Miragaia, Luiz Romeu, estamos todos aqui com muita alegria, mas eu quero começar o programa falando diretamente para você, que está aí, se sentindo ameaçado por esse momento que nós estamos passando, se sentindo ameaçado pela doença, pelo medo, pela dificuldade, qualquer que seja. Eu quero dizer para você, diretamente para você, que nós, neste momento, irradiamos as nossas melhores energias, para que tudo isso passe muito rápido. Tenha confiança em Deus. E se você está melhor, se você está em condições de tratar fraternalmente o seu irmão, faça isso. Diga para o seu vizinho, por telefone, pelo que você puder, diga: eu me importo com você, eu amo você, você é meu irmão, estamos juntos neste barco chamado planeta Terra. Então, não esqueça disso, vamos conversar, vamos estudar, vamos orar e vamos seguir juntos, de mãos dadas mesmo assim, olha, muito dadas, porque somos juntos. E Jesus está cuidando de tudo isso. Tenha fé, tudo vai passar. E agora eu vou passar para a Jeane dar continuidade ao nosso programa. Um grande beijo para vocês. Ah, Soninha, que lindo. Olá, meus amigos. Soninha iniciou o nosso programa chamando, né, para o trabalho no bem, para o serviço no bem. E nós estávamos aqui, Marcos e eu, observando a abertura do nosso programa, todas aquelas abelhinhas juntinhas, trabalhando. E o Marcos falou assim, nós somos as abelhinhas, né? O Marcos falou, nós somos essas abelhinhas. Aí eu falei, nós somos as abelhinhas de Jesus. E como é bom quando a gente se une, quando a gente trabalha juntos, a gente se sente mais forte, não é? Então o convite de hoje é esse, para que a gente possa trabalhar juntos. Vamos vibrar nesse nosso momento de oração, por cada um de nós que está conectado a esse programa, por todos aqueles que ainda irão se conectar e por todos os nossos irmãos em humanidade. Vamos aproveitar esse momento de oração para vibrarmos no que a gente tem de melhor dentro de nós. Vamos vibrar amor, vamos vibrar paz, vamos vibrar luz para todo o nosso planeta. Vamos então realizar a nossa oração? Vem comigo! Vamos nos dar essas mãos energéticas e vamos juntos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que já está pertinho de cada um de nós, para cuidar de nós nesse momento de oração. Mestre Jesus, és o nosso amigo de todas as horas, de todos os tempos. Caminhas sempre ao nosso lado, nos oferecendo a sua mão amiga diante das nossas dificuldades, diante dos tropeços, sempre nos orientando por onde devemos caminhar. Bem sabemos, Senhor, que em muitos momentos não temos o ouvido de ouvir, os olhos de ver, mas Tu estás sempre a olhar por cada um de nós, estendendo essas mãos amorosas, nos oferecendo sempre um conforto aos nossos corações e um alívio para as nossas dores físicas e morais. E é por isso, Senhor, que nós nesse momento rogamos a sua presença amorosa, para que nesse instante
possamos sentir o seu amor, as vibrações da sua paz, da sua luz em nós. Alivia, Senhor, as nossas dores. Aquiete os nossos pensamentos. Equilibre as nossas emoções. Ilumine, Senhor, a nossa caminhada, para que possamos enxergar em cada dificuldade enfrentada uma oportunidade de trabalho, de crescimento e de renovação. Nesse instante em que estamos todos unidos em pensamentos e corações, nós queremos, Senhor, doar o que temos de melhor dentro de nós, os sentimentos mais belos, os nossos melhores pensamentos, para que Tu possas transformá-los em vibrações curativas, em fluidos luminosos, amorosos, e que sejam espargidos por toda a nossa casa planetária, que chegue aos corações de todos os nossos irmãos em humanidade, levando a paz. Mestre, que Tu possas continuar cuidando e protegendo de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E agora, Soninha passou para mim, e eu vou passar para o Marcos. Um passando para o outro. Bom dia, meus amigos, que a paz de Deus permaneça em nossos corações. E a Jane falou muito bem no início, nós todos somos abelhas de Jesus. E qual a principal função da abelha? É a polinização. Ela se alimenta do pólen, e na medida que ela pega o pólen para se alimentar e voa para outros lugares, ela leva um pouco desse pólen. E ela é responsável por 80% dessa polinização do nosso mundo, do nosso planeta. E essa polinização é muito importante para o equilíbrio do ecossistema. E sendo nós abelhas de Jesus, nós nos alimentamos do seu evangelho, esse pólen divino que chega até as nossas almas. E na medida que nós vamos nos alimentando, nós também somos convidados a qualquer lugar que nós irmos levarmos esse pólen para que nós também possamos fazer a polinização espiritual. E o nosso estudo de hoje, do livro Ceifa de Luz, do querido benfeitor espiritual Emmanuel, ele é muito interessante, tem muito a ver com isso que nós acabamos de falar. É o capítulo 74 e o título é Indicação Fraterna. Que lindo, Marcos. Gente, eu não aguentei, eu vou ter que falar. Eu queria ter um marido assim, lindo, que poesia agora no início, não é? Não é 74 não, é capítulo 14. Então, Emmanuel, ele vai pegar da carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E Emmanuel faz o comentário. Este é o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Então, se somos essas abelhas, na medida que aprendemos, nos cabe a responsabilidade de espalhar a alegria do Evangelho de Jesus onde quer que estejamos. Aprendendo, sofrendo e dando presença, o testemunho de tudo aquilo que nós aprendemos. É muito importante, meus irmãos, principalmente nos dias atuais que estamos vivenciando nessa pandemia, tudo que nós temos aprendido ao longo do tempo, sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, é o momento do testemunho, de nós realmente colocarmos em prática tudo aquilo que estamos recebendo da espiritualidade em nosso benefício, para que possamos auxiliar aquelas pessoas que estão ao nosso redor
e para que possamos auxiliar a nós mesmos. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. Então, o amor é a base de tudo. E quando nós caminhamos contra o amor, nós estamos colocando empecilhos na nossa própria vida. Nós estamos plantando sofrimento no nosso próprio viver. E Emmanuel ele fala uma coisa muito importante, que nós devemos aceitar o sacrifício na mais alta norma de ação, que não devemos fugir dos encargos que a sabedoria divina nos colocou. Porque muitas vezes somos envolvidos em determinadas situações, seja no trabalho, na família, que nós pensamos, será que realmente eu preciso passar por isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu caí de paraquedas. Mas Deus não erra. Deus não se equivoca na sua providência. Se estamos em determinada situação, é porque ela é importante para o nosso aprendizado e para o nosso processo de maturidade espiritual. Então, devemos florir onde Deus nos planta. Devemos aprender, porque, por mais sacrifício que possa aparecer com o tempo, nós vamos nos acostumando, nós vamos nos adaptando, nós vamos amando, e daqui a pouco aquela tarefa se tornará uma tarefa agradável. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Então, Chico Xavier nos falava que o espírito tem duas formas de evoluir e que ele evolui desidratando, pela lágrima de sofrimento ou pelo suor do trabalho. Então é muito melhor nós evoluirmos, desidratarmos pelo suor do trabalho. Mas como estamos no mundo de provas e expiações, vez por outra somos visitados pela nossa irmã dor, pelo sofrimento. Mas ele nos traz a luz espiritual, quando bem compreendido, quando bem aceito, com resignação, com resiliência. Então, devemos aprender que tudo aquilo que nos chega para nos dar um tom melhor da vida, para nos auxiliar, nos trazendo a luz espiritual, nos trazendo a fortaleza, a firmeza, a robustez, que irá nos preparar para que possamos alçar novos voos. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Porque como nós estamos vivenciando um momento de prova em nossas vidas, nós vamos nos exercitando. É como se estivéssemos numa escola. Estamos aprendendo, fazemos os exercícios e chega aquele momento que a gente se sente mais forte. Então, o aprendizado, ele vai nos possibilitar, nos prepararmos para os momentos de prova que todos nós temos que passar. É a prova que nos habilita para uma nova etapa. Não a prova que nós estamos acostumados na escola, mas a prova que a vida nos traz. Ela vai permeando ao nosso redor situações que nos possibilitam galgar novos patamares na nossa escala evolutiva. Daí a importância de nós enxergarmos as provas que chegam até nós como oportunidades de crescimento, de iluminação. Porque nós não estamos abandonados. Deus é nosso Pai. Ele nos criou para a felicidade, para a paz, e Ele quer ver a nossa vitória, Ele quer ver a nossa alegria. Mas sabe também que precisamos passar
por algumas situações que vão nos fortalecer. E ele deixa acontecer, porque sabe que é para o nosso bem. Muito embora, às vezes, quando nós estamos vivenciando essas situações, nós pensemos o contrário. Mas lá na frente, depois que nós passarmos por ela, nós vamos ver quão importante foi aquela situação que tanto nos incomodou. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes, mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade. Ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Então, Jesus, ele sabe que nós somos ainda frágeis, que nós estamos fadados a equívocos, mas ele não desiste de nós. Ele confia, ele sabe que nós chegaremos à perfeição. Então, ele está sempre de braços abertos, nos aguardando. Ele está sempre aguardando o nosso tempo de despertar. Porque sabe que a nossa fatalidade é única, a perfeição e a felicidade. E ele não tem pressa, assim como Deus. Nós que precisamos ter pressa no sentido de alcançarmos mais rápido a nossa felicidade e a nossa paz. Então, diante dos erros, dos equívocos, não desanimemos. Nos levantemos, sacudamos a poeira e continuemos caminhando firmes e fortes, na certeza de que, se hoje eu errei num determinado ponto, amanhã eu não mais cometerei esse erro. E se cometê-lo, eu me reerguerei de novo e continuarei caminhando, porque essa é a nossa jornada de espírito imortal. Caminhar para frente, para o alto, caminhar para a luz. Não esperes por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. Bem interessante esse apontamento de Emmanuel. Não adianta buscarmos situações confortáveis se não temos a paz dentro de nós, porque a nossa mente não estará sossegada, não teremos descanso. Podemos estar trabalhando, nos esforçando, cansados fisicamente, mas se temos paz na nossa mente e no nosso coração, vivemos um momento de harmonia dentro de nós. E esse momento nos traz o repouso e o refazimento que tanto necessitamos. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Lindo, né, meus irmãos? Assim como o fruto fala da árvore, o serviço é o testemunho do servidor. Então, aquele fruto saboroso, ele traz dentro de si a sua fonte, que é a árvore. E o nosso trabalho no bem será testemunho a nosso favor em quaisquer situações que estejamos vivenciando. Então, não paremos de trabalhar porque estamos recebendo crítica. Continuemos trabalhando tranquilo, em paz, com muita harmonia em nossos corações. Porque o nosso compromisso é com Deus, com Jesus e com a nossa consciência. E quanto mais nós trabalharmos no bem, melhor estaremos cultivando e fazendo melhores escolhas para todos nós. Então, essa é a indicação fraterna de Emmanuel para nós hoje, e que nós possamos ser essas abelhinhas de Jesus, como disse Jeane, aproveitar, nos alimentar e, no momento que nos alimentar do Evangelho de Jesus, levar também um pouco desse pólen para todos que estão ao nosso redor, a todos os lugares que nós tenhamos a oportunidade de ir, disseminando esse pólen e fazendo
a polinização do amor na humanidade. Muito obrigado, meus amigos. Que possamos ter um excelente final de semana. Agora eu vou passar a bola de novo para a Sônia. Ai, passa, para lembrar que tudo passa mesmo, né? E nós vamos seguindo, nós temos falado tanto aqui de coisas boas, né? É dessa leitura toda aí que tem tanta coisa de trabalho, de tudo, eu vou querer falar sobre o amor, né? Porque quando o doutor Dalí perguntou para Jesus, né, qual era o maior mandamento, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo, ele estava falando de um amor que com certeza existe dentro de nós, porque nós só podemos cuidar, só podemos dar aquilo que temos, né? Então, se esse é o maior mandamento, nós não podemos duvidar do amor, né? Porque eu estou falando isso por quê? Porque nós ficamos pensando assim: mas eu preciso aprender a amar. Sim, amor é uma coisa que se aprende, é verdade. Mas nós já temos a massinha, sabe aquela massinha de criança que a gente vai fazendo e vai modelando? Nós já temos essa massinha dentro. Então, nós precisamos modelar. E nós modelamos assim, né? Hoje nós tivemos aí várias indicações, não uma só, né? De como modelar isso. E se nós todos temos dentro de nós, cada um tem dentro de si, a semente do amor, e precisamos desenvolver esse amor, nós também precisamos saber que cada um expressa o seu amor de uma forma diferente. Então, porque a gente tem uma maneira de expressar o amor. A gente tem um padrão, né? Cada um de nós, um padrão de querer saber quando é que o outro está amando. Como se fosse assim, né? Uma forma, um monte de forma, uma produção em série de amor. Mas cada um ama do seu jeito, do seu modo, né? E aí, às vezes, nós não nos sentimos amados porque o outro não nos ama da maneira que nós gostaríamos de ser, ou porque o outro não nos ama da maneira que nós achamos que ele deve amar, né? Então, a gente quer ter o controle sobre a forma que o outro ama, ter o controle sobre a nossa forma de amar. Quando amar é simplesmente amar. Expressar o amor, a gente expressa o amor em vários momentos da vida. O trabalho é uma forma de expressar o amor. E eu estou falando agora do trabalho do ganha-pão mesmo, né? Você já reparou que as pessoas que trabalham naquilo que se sentem bem, nas pessoas que têm o reconhecimento no seu local de trabalho ou do produto que fazem, essas pessoas, elas são mais felizes, mais realizadas no trabalho, né? Por quê? Porque elas colocam amor e elas recebem, em forma de reconhecimento, o amor que elas colocam ali, né? Isso é muito interessante. Mas acontece que a nossa necessidade de ser amado, muitas vezes, olha só, eu estava falando da necessidade de ser amado como nós gostaríamos de ser, como nós achamos que precisamos ser. Mas, independente disso, nós temos uma necessidade muito grande de sermos amados, né? Por que você vai perguntar, mas por que a gente tem essa necessidade de ser amado, né? Bom, primeiro porque está lá na lei, né? Que alguém tem que amar a gente, porque quando diz amarás o próximo como a ti mesmo, eu sou o próximo do próximo, né? Eu sou o próximo de você, você é o meu próximo, e assim tem. Mas fora essa brincadeira, ser amado dá uma sensação, um sentimento de pertencimento. Então, se eu sou amada pela minha mãe, se eu sou amada pelo meu pai, pelos meus irmãos, isso me traz um sentimento de pertencer a uma família. Se eu, na casa espírita, me sinto amado pelos trabalhadores, pelos meus irmãos, eu me sinto pertencendo a essa casa espírita. Então, eu vou trabalhar melhor.
esse sentimento de pertencimento nas relações, ele faz com que nós nos conectamos. E nos conectando, nós vamos trocar melhor, né? Dar melhor, nos darmos melhor aos outros, né? Ao trabalho, enfim, aos encontros. Agora, quando nós damos, né? Nós nos doamos, eu vou fazer uma pergunta agora para você. O que é mais difícil, dar ou receber? O que é mais difícil para você, dar ou receber? Escreve aí embaixo. Vamos conversar sobre isso. Porque quando nós falamos de amor, nós aprendemos a amar, esse aprendizado de colocar, de expressar o amor, ele vem das nossas vivências, né? Então, por exemplo, se você teve uma família amorosa, se você teve uma mãe cuidadora, um pai cuidador, você aprende a se doar dessa mesma forma. Mas nem todos nós recebemos o amor desse jeito, né? Tem muita gente que não teve um pai cuidador, uma mãe cuidadora, alguns nem conheceram seus pais e suas mães, aí as pessoas que ficaram responsáveis também não foram. E aí o que vai acontecer com essas pessoas? Não vão saber amar? Algumas não. Algumas vão ficar realmente presas nesses obstáculos, nesses desafios que tiveram que não conseguiram superar. Algumas passaram por dificuldades muito grandes e ficaram muito marcadas por isso. Mas nem por isso nós somos abandonados pelo amor do Pai, pelo amor dos benfeitores, pelo amor de Jesus. Mas isso vai influenciar na nossa forma de ser, né? Na nossa forma de ser. A forma como nós fomos cuidados vai influenciar na nossa forma de cuidar. E aí você vai percebendo, eu me deparo com muitas pessoas, né, que se tornaram cuidadores, não por ter aprendido com o outro cuidando delas, mas porque tiveram que se colocar no lugar de cuidadores. Muitas meninas foram mães das suas mães. Como é que é isso, Sônia? Mãe da mãe? Como assim? É aquela mãe que exige cuidado sempre, mesmo da criança. A criança não pode brincar porque tem que ficar com ela, porque ela precisa da companhia da criança. Nesse sentido, entende? Ou aquela mãe que vive sempre reclamando de uma dor, e aí a criança tem, mãezinha, tá tudo bem. É ótimo, isso é maravilhoso, mas desde que isso não esteja fazendo com que aquela criança inverta o papel dela na família, né? Porque os pais são os cuidadores, né? Nós, pais, recebemos os nossos filhos para cuidarmos deles, e não o contrário. O que pese que lá no futuro, quando nós estivermos necessitados, eles venham a cuidar de nós. Mas olha só, assim mesmo, nós pais devemos fazer tudo para dar melhores condições a esses filhos para eles cuidarem de nós. Aí eu não estou nem falando da educação moral, que é óbvio, né, que a educação moral, né, fazer com que eles sintam esse pertencimento, né, essa gratidão de cuidar daqueles que cuidaram, né, mas também eu estou falando daquelas pessoas que muitas vezes eu encontro e que acham que tem que salvar o mundo inteiro. E não salvam por um sentimento de amor ao próximo mesmo, de compaixão. Muitas vezes, algumas pessoas fazem isso por se sentirem obrigados, assim como se sentiram obrigados a deixar a brincadeira, a deixar o soninho, a mamadeira, a bonequinha, o carrinho, para cuidar daquele pai, ou daquela mãe, ou daquela outra pessoa
que dizia, fica aqui comigo, não vai brincar não, que eu não gosto de ficar sozinha. E aí a criança fica ali e aprende que ela tem que se dar o tempo todo. E isso é interessante porque não deixa você ser exatamente aquilo que você é. Né? Porque você está fazendo aquilo que o outro acha, que você acha que o outro quer que você faça. Quando, na verdade, nós somos abelhinhas, sim. A abelhinha, ela não trabalha pensando que ela tem que fazer isso pelo outro, não. Ela sabe que aquilo ali é o que ela tem que fazer. Né? É que nem aquela parábola do servo, né? Do servo inútil que chega do trabalho, cansado depois de fazer todas as suas obrigações, e vem fazer a refeição e servir ao seu senhor, e só depois de servi-lo é que ele vai poder comer e, enfim, se cuidar. Mas não por obrigação, simplesmente, porque ele sabe que aquilo é o que ele deve fazer. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é nos amar. Amar a si como ao próximo. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ama-te, depois ama o teu próximo da mesma maneira que tu te amas. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar, porque logo no início do texto, Emmanuel fala do amor, né? Então, eu quis lembrar um pouco disso, dessa dificuldade que muitas vezes nós temos de receber o amor. Hoje eu vou parar por aqui, pegar só essa parte do dar, né? Do dar e pensar realmente como é que nós estamos nos doando ao outro. Como é que nós estamos fazendo o nosso trabalho? Como é que nós estamos cuidando dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, né? Do mundo neste momento que precisa ser cuidado? Como é que nós estamos sendo solidários ao outro? Né? Isso está te trazendo bem-estar? Então está tudo bem. Agora, se no fundo você está se sentindo exigido, repense essa forma de dar. E lembre-se, dê porque você tem, porque você merece, porque aí dentro de você tem muito amor e você precisa. E vai ser muito bom quando você expressar todo esse amor, não é? Então, e todas as dificuldades pelas quais você passou, deixa lá atrás, for aprendizado, né? Vamos trabalhar um pouquinho nisso? Vamos pensar, relaxar um pouco, para colocar todo esse papo até aqui no lugar certo, ajustadinho, para que cada um possa ir digerindo e recebendo e introjetando, quer dizer, colocando em sua vida, em suas vivências, colocando em sua prática, do seu jeito, conforme a sua necessidade. Vamos lá? Então, eu te convido para relaxar comigo. Eu te convido para parar o que você está fazendo agora, se é que você pode. Se não, para mais tarde. Vai ficar gravado aí na TV Nova Luz e você pode assistir quantas vezes e que horas quiser. Né? Mas se você pode, agora vamos juntos. Vamos lá. E aí eu vou te convidar simplesmente para parar e respirar. E agradecer o ar que entra. Lembrando que é esse ar que te traz vida. Inspira. Inspira pelo nariz. Deixa o ar entrar pelas narinas. E expira. Se você preferir, você pode inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Isso, faça. Solte o ar. E ao soltar o ar, solte também o seu corpo. Sinta o seu pescoço, como é que você está. Os seus ombros, afrouxe os seus ombros. Relaxe. Isso. E vai dizendo para o seu corpo, é hora de ficar bem. Eu vou cuidar de você agora. Eu sei cuidar de você. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso, muito bem. E vai inspirando e expirando.
E na medida em que você respira, você pode até trazer junto com o ar que você percebe entrar nas suas narinas tudo aquilo que você precisa para ficar saudavelmente bem, protegidamente bem. E ao expirar e afrouxar o seu corpo, você pode deixar sair tudo que se ficasse preso em você faria mal. E é nessa troca que nós vamos vivendo, transmutando todas as energias. Muitas vezes, nós nos deixamos levar por sentimentos, por memórias do passado, pensamentos que chegam, e eles chegam porque são pensamentos, e vêm às vezes trazer um desequilíbrio. Mas nós podemos sim dizer, está tudo bem. Uma forma de fazer isso é prestar atenção ao pensamento, não tentar entrar em conflito com ele, apenas prestando atenção e percebendo se há verdade, se aquilo é um fato. Isso. Se vem um medo, você pode perceber de que é esse medo. Tem fundamento? Não tem fundamento? Se não tem fundamento, você deixa passar. Se tem fundamento, você procura os recursos que você tem para cuidar disso. Porque eu te garanto, Deus nos deu todos os recursos para passarmos por essa existência da melhor forma possível. Como Marcos disse, Jesus sabe que nós estamos caminhando para a perfeição. Não somos perfeitos ainda. Então confie em você, como Jesus confia. Isso, muito bem. Agora que você já deve estar bem relaxado, passe como um scanner, como um raio-x pelo seu corpo e perceba se existe algum ponto em você que ainda precisa ser cuidado. Caso exista, apenas imagine a mão de Jesus cuidando disso aí. E despreocupe-se. E eu vou te convidar a um passeio, um lindo passeio. Vamos todos juntos, todos que estivermos ouvindo este programa, em qualquer momento, estaremos juntos e juntos aos benfeitores, a Jesus, a Maria, a Deus nosso Pai. E vamos seguir caminhando. Vamos caminhando no nosso pensamento, na nossa memória, até o lago de Genezaré. O lago de Genezaré, onde Jesus falava a tantos. E nós vamos lá chegar todos juntos para ouvir o Mestre. Ele fala para você agora. E você pode silenciar a sua mente para ouvir Jesus. Jesus falava de forma que cada um percebia nas mesmas palavras um ensinamento diferente. E vai ser assim agora. Você vai ouvir exatamente o que você precisa ouvir. Eu vou me calar por alguns instantes para que você possa ouvir. Você pode levar a sua mão ao seu coração, se isso lhe ajudar, porque é aí que Jesus mora. Vamos lá.
Isso. Muito bem. É só o início. É só um pedacinho do que Jesus tem para te dizer, do que você pode ouvir. E você pode falar com Jesus nas suas orações, nas suas meditações, nas visualizações, essas visualizações terapêuticas. Você pode se abrir para Jesus e Ele vai falar. Nós, muitas vezes, pedimos, falamos e não ouvimos. Mas você pode. E esse era o exercício de hoje. Apenas ir ao encontro do Mestre para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Que talvez não seja exatamente da forma que nós gostaríamos, que nós imaginávamos, mas com certeza é tudo o que nós precisamos. E aí eu te convido então para todos juntos voltarmos agora para aqui, para o programa Jesus Cuidando de Você, trazendo todo o aprendizado. E se acaso você ainda não entendeu, despreocupe-se. Foi dito, e na hora certa você vai ouvir. Então volte a atenção para a sua respiração, volte a atenção para o seu corpo, sinta seus braços, suas pernas, sinta sua cabeça, sinta o ar entrar e sair pelas narinas, sinta a vida em você e vamos juntos dizer: Pai de infinito amor, Mestre Jesus, Divino Irmão e Amigo, queridos benfeitores espirituais, juntos te agradecemos por tudo que recebemos e por tudo que ainda vamos receber. E rogamos, Mestre, pelos nossos irmãos que estão em grandes dificuldades, pelos nossos irmãos que ainda não conseguiram te ouvir, que eles tenham ouvidos de ouvir, e que juntos possamos construir um mundo melhor. Paz, muita paz. Isso. Vai se trazendo de volta, vai sentindo muita alegria, muita gratidão por estar vivo. E vamos nos preparar para ouvir a nossa Declair, enquanto vamos voltando, não é isso? Olá, amigos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Todos os programas, quando nós gravamos, no início tem uma oração que a gente faz antes de iniciar o programa. A partir dali, parece que é uma coisa, é uma combinação, uma reação em cadeia. Tudo acontece da mesma forma. As palavras, lógico que a gente sabe o texto que o Marcos vai ler, a gente lê um pouquinho, mas nada é decorado, nada é estudado. A oração que a Jane vai fazer, o que o Marcos vai falar, a Sônia vai repetir, estudar. Não é assim. A gente fala aqui dos nossos sentimentos, das nossas vivências, não é? E é assim que acontece, é interessante, porque logo no início a Sônia falou, vamos fazer o serviço no bem, a frase que eu gravei mais, serviço no bem. Aí vem a Jane, na oração dela maravilhosa, vamos vibrar pela paz, pela nossa paz e pela paz de todos. Aí vem o Marcos com a história das abelhinhas. Eu me sinto sempre, naquela entrada do programa, eu me sinto uma daquelas abelhinhas trabalhando, né, em função da colmeia, em função de produzir, né, e espalhar o pólen, como falou o Marcos e a Sônia. Aí a Sônia disse, vamos trabalhar a nossa paz interior. Né? Eu escrevi aqui para não perder nada. Aprender a amar, vamos ter o sentimento de pertencimento, não é? Isso tudo é uma reação em cadeia, vai indo. E quando eu estava lendo o texto que o Marcos leu hoje, eu vi algumas falando sobre servir, né? Servir e amar.
E fui olhar nos evangelhos, são tantos os evangelhos, evangelho de Pedro, evangelho de Marcos, de Mateus, de João, de Lucas, dos romanos, dos hebreus, todos falam no servir, no amar. E tem um aqui, no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, eu até escrevi para não perder nada. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42, diz assim, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só o amor de Jesus por todos nós, né? Às vezes a gente não entende esse amor. Que amor é esse? Né? Que ele nos aguarda infinitamente, a vida inteira, pela eternidade, nos aguarda a nos melhorarmos, a progredirmos, a virarmos melhores, sermos melhores, subir um grau na nossa evolução. Ele está sempre nos aguardando, com muito amor. E eu separei um pequeno poema que fala de Jesus. O título do poema é Jesus para o Homem. É do livro Pão, um livro enorme, apesar do tamanho pequeno, é um livro maravilhoso. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 62, Jesus para o Homem. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim, e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de pecadores, do governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizesse por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino de Deus. Esse pequeno trechozinho do livro nos mostra o amor de Jesus, dos amigos espirituais, o amor de Deus por nós. Vamos tentar, todos nós, amigos, colocar em nossos corações, como falou a Sônia, bota a mão no seu coração para sentir o amor de Jesus, o que Jesus nos fala. Jesus, nessa meditação, não me falou nada, mas ele estendeu as mãos e me mostrou o caminho que eu ainda não comecei a trilhar, que é o caminho que nos leva à morada do Pai. Mas ele já não me mostrou, a mim ele mostrou o caminho. Vamos tentar enxergar esse caminho, estudando o Evangelho, ouvindo os programas, lendo
livros maravilhosos como o Pão Nosso, como o Evangelho segundo o Espiritismo, e tantos outros livros maravilhosos que nos mostram o verdadeiro caminho, que é o caminho do amor de Deus por nós. Fiquem na paz. Vamos lá? Como vão vocês, meus amigos? Tudo bem? Hoje eu separei um assunto que acho que foi sugerido no último encontro nosso, um assunto médico, e esse assunto se chama incontinência urinária. Acho que cada um de nós já ouviu falar de alguém, talvez alguém da família, né? Ou até já passou por essa questão. Então, vamos lá. A incontinência urinária significa a perda involuntária da urina pela uretra. O controle da eliminação da urina é um controle que tem parte autônoma e parte consciente, né? O controle da própria pessoa. E, em alguns casos, em algumas situações médicas, né, umas situações de saúde, a pessoa pode ter esse descontrole, essa perda involuntária. É um problema comum e causa um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Principalmente porque causa um constrangimento, causa situações desagradáveis como um odor desagradável nas roupas da pessoa. E essas pessoas, sem o tratamento devido, sem as atitudes devidas, ela vai desenvolver um quadro depressivo, ela vai deixar de se relacionar socialmente, ela até mesmo, não só com os amigos ou as pessoas do trabalho, mas até mesmo com familiares, né? Ela acomete, ela é mais frequente no sexo feminino e pode atingir várias faixas de idade, mas ela acomete muito mais a população idosa. Agora, quais seriam as causas, né? Existem muitas, gente, são inúmeras as causas da incontinência urinária. E eu vou falar de algumas, tentando explicar de uma maneira muito simples, outras fica óbvio, né? Mas uma das situações mais comuns é o comprometimento da musculatura do esfíncter e também do assoalho pélvico. O que quer dizer isso? Os esfíncteres, eles são estruturas musculares que abrem e fecham a passagem de alguma coisa. No caso aqui, a gente está falando de esfíncter uretral. São estruturas musculares que abrem e fecham e permitem a saída da urina, ok? E quando a gente fala de comprometimento da musculatura disso ou do assoalho pélvico, está tudo relacionado ao final do nosso abdômen, da nossa pelve, lá embaixo. Nós temos uma musculatura muito específica, tanto homens como mulheres. Nós temos uma musculatura que sustenta a bexiga e outros órgãos e que podem comprometer também a eliminação, até mesmo a quantidade de líquido, de urina que a bexiga pode manter dentro dela. Uma outra causa muito comum são as situações referentes à gravidez e parto, tá? A gravidez é uma situação absolutamente saudável, mas que, se não for bem acompanhada, se não for bem orientada, se durante a gravidez a mulher não tiver um bom acompanhamento, futuramente pode levar a alguns problemas, como no caso a incontinência urinária. Por exemplo, quando a mulher não faz o pré-natal, ou mesmo quando faz e ganha muito peso, e na hora do parto também, muitas vezes o parto
ele tem certos procedimentos que são importantes, eles não são seguidos, não há um acompanhamento do início ao fim corretamente do parto, e são outras causas muito comuns que podem levar, mais tarde, à incontinência urinária. Tumores podem levar à incontinência urinária, doenças que causam a compressão da bexiga, então há uma pressão sobre a bexiga, e aí a manutenção da urina através exatamente do esfíncter fica mais difícil. A obesidade é uma causa muito séria também. A tosse crônica dos fumantes, olha que interessante, né? A maioria dos fumantes inveterados, os fumantes que já estão há muito tempo com esse hábito, eles tossem, e tossem com muita frequência. E isso faz com que haja também um aumento de uma pressão muito grande nas vias urinárias, e eles podem ter, nos acessos de tosse, né, eles acabam fazendo a incontinência. Quadros pulmonares obstrutivos que podem aumentar a pressão abdominal, asmas graves, bronquites crônicas muito graves, procedimentos cirúrgicos ou irradiação que lesam os nervos dos esfíncteres, principalmente no caso dos homens, e aqui eu estou falando em tratamento de próstata. Muitas vezes um homem com câncer de próstata, ele faz o tratamento, consegue ter uma cura do câncer através da cirurgia, da irradiação, da radioterapia, mas pode ter como consequência, às vezes, uma incontinência urinária. Outra coisa que é muito importante nas causas são alguns alimentos, algumas bebidas e alguns medicamentos que podem atuar como diuréticos. Então, vamos citar alguns: álcool, cafeína, chá com cafeína e café, refrigerantes. Todos esses líquidos, eles podem ter algum efeito sobre a nossa urina, e aí, sobre a produção, sobre a liberação da urina. Adoçantes artificiais, existem estudos que falam que há certos comprometimentos em relação aos adoçantes. Alimentos ricos em especiarias e ricos em açúcar, alimentos muito ácidos ou muito cítricos, alguns medicamentos, por exemplo, para doença cardíaca e a pressão arterial elevada, os sedativos, os relaxantes musculares. Então, olha quanta coisa pode levar. Além disso, situações muito comuns, como a infecção do trato urinário, é muito comum, né? Infecção urinária ainda é muito comum e pode levar a ter um episódio ou situações de incontinência urinária, a prisão de ventre, tá? E o estresse emocional. Quanta coisa tem que ser pensada e observada e investigada individualmente. Existem alguns tipos diferentes de incontinência urinária. As mais comuns são 3. A incontinência urinária de esforço. O principal sintoma é a perda da urina quando uma pessoa tosse, quando uma pessoa ri, quando uma pessoa faz exercício e se movimenta de uma forma brusca, tá? Existe a incontinência urinária de urgência, que é muito mais grave em geral do que essa do esforço, porque ela se caracteriza por uma vontade súbita e incontrolável de urinar, que pode ocorrer no meio de uma atividade diária, normal, que a pessoa sempre fez, e a pessoa não consegue segurar, ela vai perdendo a urina até chegar ao banheiro. Muito constrangedor, principalmente, essa situação. E importante, isso pode acontecer, o caso das incontinências urinárias de urgência, isso pode acontecer mesmo quando a bexiga não está muito cheia. Olha, complicado, né?
Existe uma patologia que a gente chama de síndrome da bexiga hiperativa. É um dos representantes mais comuns da incontinência urinária de urgência. Está muito ligada ao estresse emocional. E existe a incontinência urinária mista, que é a mistura das duas, tá? O diagnóstico, ele tem todo um processo para se chegar lá. Primeiro, a gente precisa pedir para o paciente fazer uma coisa chamada diário da bexiga. É um nome interessante, né? Mas esse diário significa que a pessoa, durante vários dias, ela vai anotar quanto que ela bebe de líquido, quantas vezes ela urina, a quantidade de urina que foi produzida, se houve vontade de urinar e dessas vontades, quantas resultaram em incontinência urinária, tá? O médico precisa ter esse histórico, que o paciente é que é responsável mesmo por anotar e conversar com ele, passar esses detalhes para ele. Além disso, existem os exames complementares. O exame de urina é óbvio, para se saber se há algum elemento anormal na urina. Os exames urodinâmicos, são feitos com sondas, em que se mede, tá, a quantidade de urina que ficou na bexiga. E a cistoscopia, que é a inserção de um equipamento para visualizar lá dentro da bexiga. Existe a cistografia, que são raios-x das bexigas com contraste, a ultrassonografia de vários tipos, existe a abdominal, a pélvica. Todos esses exames, eles vão ser conduzidos pelo médico, pela equipe médica que está acompanhando o paciente. E aí é muito importante a gente lembrar que o clínico geral, o cardiologista, ele pode sim orientar a gente, pode iniciar uma investigação, mas o melhor especialista nesse caso realmente será o urologista, ok? E os tratamentos são diferentes para cada caso. No caso das incontinências urinárias por esforço, o tratamento basicamente é um tratamento cirúrgico. Existem as incontinências urinárias de urgência, a maioria delas que se trata com medicação e com fisioterapia. Interessante, né? Porque há necessidade de fortalecimento dessa musculatura que eu tinha falado no início. É claro que se nós acabamos de falar que alguns alimentos, algumas bebidas podem levar ao acometimento da incontinência, então provavelmente o médico vai pedir para que a pessoa faça um controle de ingestão de alguns fluidos, pedir para cortar o álcool, né? Pedir para a pessoa evitar de tomar cafeína, os alimentos ácidos, né? Então, tudo isso ele vai ter que orientar, dependendo, obviamente, do tipo de incontinência que o paciente está apresentando. É muito importante que o paciente volte ao seu peso normal e também muito importante que ele tenha uma atividade física, até mesmo para não só manter o peso, mas para fortalecer muito a musculatura pélvica. E, além disso, é muito importante que o paciente entenda uma coisa. Muitas vezes a gente atende pessoas, principalmente as pessoas idosas, que consideram que não vai ter jeito mais, que não vai resolver mais. Não, às vezes na primeira consulta, tá? É um conceito errado. Não, existem muitas pessoas que melhoram e muito com os tratamentos, tá? E logo de início, se começou a acontecer com você, considere sim a utilizar o que a gente chama de roupa íntima absorvente. Está falando
falando o quê, Yara, de fralda? Sim, só que hoje em dia, queridos, ela está muito mais moderna, muito mais confortável, e é uma alternativa que, até se conseguir um tratamento específico, uma cura, deve ser utilizada. Nunca a gente deve chegar e pensar o seguinte: eu agora não vou sair mais, eu agora não vou passear mais, se a minha família vai sair para almoçar fora, para uma reunião de família na casa da minha prima, da minha filha, eu não vou, porque eu não quero passar vergonha. Por favor, não façam e orientem as pessoas que estão próximas de vocês para que façam o uso dessas roupas absorventes. Porque esse problema do quadro depressivo, desse constrangimento, desse afastamento da relação social é muito comum, é um problema muito sério, ok? Bom, eu espero que tenha ajudado com mais algum assunto sobre medicina, sobre saúde, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Eu me lembro de uma pessoa que estava contando que a mãe dela, já é uma senhora de meia idade, né, que ela foi usar uma dessas roupas íntimas absorventes por conta de uma cirurgia. E aí depois, ela não queria, ela nem precisava, mas ela não queria, ela queria dormir daquele jeito. Porque ela dizia assim: eu levanto tantas vezes à noite, é melhor ficar dormindo assim. Porque é verdade, é verdade. Elas são muito confortáveis. Hoje em dia existem muitas... já aconteceu aqui na minha família de eu precisar pedir para a pessoa utilizar, porque tinha sofrido uma queda. Então, não era nenhuma lesão grave, mas é porque a dor articular era tão grande para se movimentar que durante a madrugada, durante a noite, mesmo que não fosse muitas vezes, mas se sentia vontade de ir no banheiro, e normalmente essas pessoas estão tomando relaxante muscular, alguns medicamentos, né? Então, a pessoa, até ela conseguir chegar no banheiro, ela molhava. E aí ficava tão constrangida, né? Ai, que chato, a gente vai ter que trocar lençol, né? E aí eu cheguei e falei: farmácia! Comprei uma bonitinha, que encaixa direitinho, entra bonitinho, acabou o problema. E logo que ela se recuperou, obviamente fez todo um tratamento ortopédico, não precisou mais usar. É um caso a pensar, né, Romeu? O que você acha? Romeu está sem áudio, né? Está com probleminha no áudio. Pronto, Romeu, vamos lá. Ainda está sem áudio. E agora, meu? 1 minuto e 9. Agora hoje foi uma complicação com o meu áudio, né? Mas foi, graças a Deus, está aqui. Mas eu acho que sempre deve se usar sim, e a gente também tem que sempre pensar nas pessoas, porque ninguém faz nada por acaso, né? Ninguém faz nada né? A pessoa não vai se urinar à toa, de bobeira, né? Essa coisa toda. A gente sempre tem que pensar, né, que geralmente as pessoas estão passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema. Eu lembro uma vez de um caso que me contaram de um senhor que na praça, assim, né, ele abriu a calça e urinou no chão. E veio um rapaz para bater nele, e a senhora falou: não, meu marido tem Alzheimer. Quer dizer, as pessoas, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas acontece alguma coisa e que é algum tipo de problema que a pessoa está passando, né? Não é nenhuma falta de respeito, ou não é que a pessoa não tem higiene, né? Então, a gente tem que sempre ser compreensivo nessas situações e a gente tentar ajudar, não é verdade, queridas amigas? Gente, hoje aqui, depois desse dia aqui especial, dá primeiramente um bom dia a todos, né? Que esse dia de sábado, né, que eu sei que tem gente que estão na parte da tarde, aí, na parte da noite, né? Então, que seja um sábado ou que tenha sido um dia bom, né, para todos nós, né? E eu quero começar falando o seguinte: quando o inverno chegar, eu quero estar com Jesus. Pode o sofrimento voltar,
mas eu quero estar com Jesus. Quando a primavera chegar e as flores brotarem, eu quero estar com Jesus. Então, gente, né, nesse dia que estamos falando de semeadura, estamos falando de terreno fértil, estamos falando até de terreno infértil, né, eu quero lembrar aqui de um conto do Conto e Apólogos, né, do nosso querido Chico Xavier e pelo irmão X, falando do semeador incompleto. Era um cristão muito inteligente, que tinha uma capacidade de oratória muito boa e que sempre falava, sempre tinha uma oratória, né, muito inspirada. Mas, com o passar do tempo, foi percebendo que alguns tipos de pessoas não o compreendiam. E ele, então, ficava triste por causa dessa não compreensão das pessoas. E, ao invés de ir ao encontro das pessoas e tentar ajudar ou tentar ver qual é o ponto, ele acabou cada vez mais se aferrando ao estudo e se afastando das pessoas. Até que aguardou o ponto, né, que ele acabou percebendo que ele era um semeador incompleto. Até que chegou o ponto que veio o seu desencarne. Passou algum tempo nas zonas umbralinas, até que, certa feita, fez uma oração que chegou até o plano espiritual superior. E o próprio mestre foi até ele. E lá, ele falando com Jesus, queixando-se, porque ele tinha semeado, como disse, como Jesus pregou, que o semeador saiu a semear, que ele tinha semeado por todos os cantos, que jogou as sementes às mancheias. Mas aí o mestre perguntou para ele, mas você só cuidou de jogar as sementes? Ou você também foi preparar o terreno? E aí ele falou, mas o senhor em momento algum disse de falar do terreno, de preparar o solo, né? E aí Jesus falou assim para ele, não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira. Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos. Não comentei muitas vezes a necessidade do serviço. Então, naquele momento, ele chora e Jesus lega a ele uma nova oportunidade. Uma oportunidade que Jesus fala assim para ele, volta, meu amigo, ao campo de trabalho terrestre e não te esqueça do solo. Antes de semear, cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudará a ti mesmo. Por enquanto, é apenas o semeador incompleto. Espargiste a semente, mas não consultaste as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, seus problemas e percalços diversos. E, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Nesse instante, o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por vento forte. A lei do renascimento arrebatava as esferas mais baixas, onde, novamente, internado na carne, trabalharia não só para ser compreendido, mas também para compreender. Porque não basta só a gente jogar semente, não basta só a gente fazer oratório. A gente tem que estar pronto também para trabalhar no terreno. A gente também tem que dar também as nossas palavras, também o exemplo do trabalho, o exemplo daquele que vai ouvir, vai entender aquele irmão, que muitas vezes a gente pode falar alguma coisa, mas aquela pessoa ainda não tem a compreensão de entender as nossas palavras. Vamos buscar o irmão, vamos de encontro. Jesus não veio em encontro de nós para trazer o seu evangelho. Ele não foi pelas ruas procurando todos aqueles necessitados para levar a sua palavra, o seu amor, o seu consolo. Então, vamos todos nós fazer o mesmo. Vamos também em busca daqueles. Vamos, como disse, quem quiser ser o maior servidor, que seja o menor. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor. No trabalho, se fazendo
pronto para todos, fazendo por todos e trabalhando por todos. Então, como eu comecei no meu início, quando o inverno chegar, eu quero estar com Jesus. Pode as dores voltar, mas eu quero estar com Jesus. Pode a primavera chegar e eu quero estar com Jesus. Na nova sementeira das flores e árvores, e espalhar os frutos dessa semente, que é a semente do Cristo Mestre amado Jesus. Então, queridos amigos, Soninho, Yara, Marcos, Giane, né, a querida Declair, né, quando o inverno chegar, vamos estar todos juntos com Jesus, porque nada vai nos abalar se estivermos com Jesus. Qualquer estação do ano pode chegar e a gente vai saber trabalhar em cada terra, em cada sentido, porque nós vamos estar com Jesus. Isso é muito bom. Muito bom, Romeu, muito bom. Vamos estar com Jesus, porque Ele já está conosco todos os dias, em todos os momentos, né? Só falta nós nos abrirmos para Ele. Muito bom mesmo, mas precisamos dar uma paradinha até o próximo sábado, né, pessoal? E sábado que vem nós estaremos aqui juntos mais uma vez. Né? Isso aí. Então tá, então vamos nos despedir. Vou eu hoje. Tá certo, então. Eu vou contar para ele. Chama. Fazendo um rodízio aqui, né? Vocês já perceberam, cada semana é um que faz o final do programa. Hoje eu vou fazer assim, tá bom? Então vamos lá. Que o amor nos una e que a luz nos proteja sempre, sempre, sempre. Um beijo, até o próximo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Dê um like e compartilhem. Dê um like. Vamos em frente. Tchau, pessoal. Tchau.